Pode sentar, irmãos, por favor. Oh, glória a Deus, é muito bom sentir a presença do Senhor. É muito bom saber que Ele cuida de nós. Amém? Estamos estudando o capítulo 9 da nossa declaração de fé. Mês que vem já completa um ano. Passa rápido, né? Que nós iniciamos esses estudos, foi em outubro do ano passado, onde o pastor Wesley iniciou falando sobre as Sagradas Escrituras. E agora, no mês de setembro, nós entramos no capítulo 9, que fala sobre o pecado e suas consequências. Como falamos terça-feira passada, se você discorrer o livro, ele é composto de 24 capítulos, porém, o capítulo 9 é o capítulo que nos priva, né? O pecado nos priva. Conversava com o pastor Paulo antes do culto ali. O pecado nos faz patinar no mesmo lugar. O pecado não nos deixa progredir. Não tem vida abençoada com pecado. Não tem ministério abençoado com pecado. Não tem família abençoada onde há pecado. Tem misericórdia de nós. E a nossa declaração de fé diz que nós cremos, professamos e ensinamos que o pecado é a transgressão da lei de Deus. É a quebra do relacionamento do ser humano com Deus, irmãos. Se nós quebramos o relacionamento com Deus, que é a fonte de tudo que nós precisamos, como é que fica? Então o pecado ele quebra, o pecado ele interrompe o nosso relacionamento com Deus. O pecado nos faz nos ter incapacidade espiritual. Nossa mente começa a ficar fria, começa a se acostumar, gerando nós incapacidade espiritual. O pecado é a falta de conformidade com a vontade de Deus. Falamos terça-feira passada sobre as peças de uma linha de produção. Quando uma peça da linha de produção ela não está conforme com o motivo pelo qual ela foi criada ou desenhada, ela tem que ser tirada fora. Ela não pode ser usada para o fim que ela foi desenhada se ela não está em conformidade com a linha de produção. Assim é o pecado. Não tem como caminharmos com Deus com o pecado residindo dentro da nossa vida. O pecado é a conduta, é a corrupção que entristece o coração de Deus. Um dos pais da igreja, chamado Atanásio, diz algo interessante. O que eu estou lendo está no nosso livrinho, na página 97, está na primeira página do livro. Ele diz que o pecado é a introdução dentro da criação de um elemento desintegrador que conduz à destruição e que somente pode ser expelido por meio de uma nova criação, um novo nascimento, nascer de novo com uma nova mente, nascer de novo com uma nova perspectiva, nascer de novo com Cristo, uma vida que só Deus, só Jesus pode nos limpar, pode nos purificar, pode fazer com que nós erremos menos, desejamos ser mais santos, porque eu sempre gosto de enfatizar quando se fala de pecado. O pecado na vida do cristão é um acidente de percurso, não pode ser rotina. Amém, irmãos? Não pode ser rotina, tem que ser um acidente de percurso. E algo que nós falamos terça-feira passada, usamos até o exemplo de Davi, é que todo pecado, independentemente de quem o comete ou de quem é vitimado por ele, é primeiro contra Deus. Se a gente conseguisse fazer essa reflexão, e nós precisamos conseguir isso, antes de qualquer atitude nossa, a pergunta seria: o que eu vou fazer agora vai agradar a Deus? Se nós fizéssemos essa reflexão,
olha, irmãos, pecaríamos bem menos. Porque nós entristecemos a Deus. Davi não fala que pecou contra Urias, pequei contra a nação de Israel. Não. Ele fala, profeta Natã, pequei contra o Senhor. Então essa reflexão nós temos que fazer todos os dias. Eu vou agir, eu vou comprar, eu vou falar, eu vou comentar, enfim. O que eu vou falar agora vai agradar a Deus? Se não agradar, irmãos, não é para ser falado, não é para ser dito. E isso tem que ser com a ajuda do Espírito Santo. Uma vida cheia do Espírito Santo. Por quê? Porque o nosso coração é enganoso. Nós fomos concebidos em pecado. A tendência do ser humano é pecaminosa. É só a graça, é só o Espírito Santo, é só numa vida íntima com Deus que nós vamos conseguir pecar menos, agradar Deus mais e estar preparado para herdar as mansões celestiais. Então todo pecado que nós cometemos é contra Deus primeiro. Ferimos o coração de Deus. Isso é muito triste. Ferimos aquele que nos ama de uma forma incondicional. Podemos até dizer, entre aspas, guardando as devidas proporções, que nós, quando pecamos, somos indiferentes a Deus. Não estamos dando a Deus a importância que lhe é devida, a adoração que lhe é devida, a reverência que lhe é devida, a santidade que Ele pede para que nós sejamos. Sede santos, porque eu sou santo. E a Bíblia ainda diz lá em Hebreus que sem a santidade tem exceção? Não tem exceção. É ninguém. Sem uma vida privada das coisas que não agradam o coração de Deus. Indiferente ao corpo de Cristo. Indiferente. Não dando exemplos. Porque se martela o dedinho, dói tudo. Amém, irmãos? São essas reflexões que parecem pequenas, mas elas são importantes. Nós estamos inseridos em um corpo. Nós somos a vitrine para aqueles que não conhecem a Cristo. E eles não estão procurando em nós qualidades, não. Defeitos. Vamos evangelizar as pessoas, mas às vezes o nosso comportamento, ou você entra numa empresa e não se revela quem é, que tem crente que é crente secreto, né? Ele não conta. Aí começa a ter atitudes erradas, aí um dia Deus puxa a orelha dele, ele desperta e quer converter outro, que jeito? Sabe o que você vai ouvir? Mas você? É triste ouvir isso. Você me converter? Então, irmãos, é muito sério o reino de Deus. É muito sério o chamado que Deus tem com a nossa vida. Por isso que é luta. É revestir de Efésios 6 da armadura de Deus todos os dias quando você sai de casa. E ir para a luta. Não é luta diária, não é luta para você ganhar dinheiro, é luta espiritual. O diabo quer a nossa alma. Isso é sério. E a única atitude que nos tira, que nos deixa vulneráveis ao pecado, é a transgressão à lei de Deus, é a indiferença à sua palavra. E o pecado entra no mundo, quando a Bíblia diz a queda do homem, é uma expressão para designar o momento que o pecado entrou no mundo, porque como vimos na aula passada, o pecado nasceu no coração de um querubim ungido. Amém? Deus criou e formou o ser humano. Lá está escrito homem, na Bíblia, que vem da palavrinha Adam, que é do original, que quer dizer ser humano. Então não é só o Adão, Adão e Eva. Os dois, o ser humano inicial, foi criado perfeito. Só que, pela sua desobediência, o pecado entrou no coração do homem e, consequentemente, a humanidade. Falamos quinta-feira passada um exemplo
que nós às vezes olhamos para esses personagens, para esse cenário bíblico, real, acontecido, e às vezes nós questionamos, né? Mas como? Estava lá, tinha tudo, como que... E nós chegamos à conclusão que nós fazemos a mesma coisa. Adoramos, jejuamos, buscamos, consagramos e de repente desobedecemos. Desobedecemos a Deus. Agora, a diferença de nós que servimos a Deus e do mundo é que nós erramos e já nos consertamos. Se você não tem sido assim, precisa ser. O arrependimento tem que ser imediato para quem serve a Deus. Falei. Errei. Comentei. E não fazer mais. Então, a queda do homem, essa expressão bíblica, se dá para nós entendermos o momento em que o pecado entrou no mundo. E os dois foram criados em total inocência. Gênesis 1:27 diz: e criou Deus o homem, à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Quando a Bíblia fala sobre imagem, é o fundamento da personalidade de Deus, vontades, sentimentos e escolhas. E semelhança é o fundamento de moralidade, as coisas morais. Então nós somos o homem inicial, o homem original, ele foi criado à imagem e semelhança de Deus. O ser humano foi criado à imagem e semelhança de Deus. E por uma atitude, o diabo não mudou a sua estratégia. Como ele quis destruir a criação de Deus, ele continua querendo destruir a criação de Deus. Ele não mudou a sua estratégia. Nós mudamos a nossa adoração. Nós adoramos de acordo com a vida. Não pode ser assim. A nossa adoração tem que ser constante. A nossa vida sem pecado é constante. Não podemos ceder por um momento. Não, irmãos. Nós precisamos buscar o homem original que Deus criou. Essa tem que ser a nossa busca. Reto, perfeito. Vamos conseguir? Não, mas a intenção do nosso coração tem que ser essa, de acertar. Essa é a intenção nossa. Tem que acertar o alvo, tem que acertar a palavra, o dia a dia nosso, tem que viver para a glória de Deus. Até que cheguemos à estatura do varão perfeito. Então, o homem, nós usamos uma expressão que quando ele foi criado é a retidão original. Amém? Isso é muito importante que você saiba. O homem não foi criado em pecado. O homem foi sugerido a pecar e, infelizmente, ele cedeu. A desobediência ocorre com a entrada de Satanás, que tentou a Eva. E nós precisamos tomar cuidado com aquilo que... O nosso pastor tem falado muito isso, né? O que o mundo tem nos oferecido. O entretenimento que o mundo tem nos oferecido para que nós não busquemos a Deus. Porque a comparação... Vamos fazer uma comparação com um soldado em uma batalha. Tem condição de um soldado ir para a batalha totalmente desarmado? Não tem, irmãos. E nós queremos ir para a luta sem arma. Nós queremos ir para a luta do dia a dia sem uma vida de busca a Deus. Vai lá buscar o mel da abelha sem a roupa do apicultor. E você vê que a roupa dele não tem nenhuma parte da pele que aparece. É todo revestido. O revestimento de Deus na nossa vida tem que ser pleno. Porque as abelhas da vida estão aí. Para nos fazer entristecer o coração de Deus. Agora, Deus é tão maravilhoso que Ele cria o homem, e isso Ele nos deixou até os dias de hoje, e concede ao homem o livre-arbítrio.
E o livre-arbítrio ele tem duas vertentes. Só duas. Ou você obedece, ou você não obedece. Esse é a demonstração do amor de Deus para com o ser humano. Ele criou e Ele até hoje nos deixa fazer as nossas escolhas. Porém, a Bíblia diz o quê? Eis que hoje proponho diante de vós a bênção e a maldição, a vida e a morte. E Ele dá a resposta, não dá? Escolhe, pois, a vida. Escolhe, pois, Deus. Escolhe, pois, a sua palavra. Foge das coisas. E nós não precisamos fazer nenhum curso. Nós temos o Espírito Santo. Nós somos sensíveis à voz de Deus. E nós sabemos muito bem, irmãos, tudo aquilo que não agrada a Deus. E o pecado, alguns pecados, ou a maioria deles, não começam com você já peca. Eu digo os pecados contínuos, os pecados rotineiros. Por exemplo, um adultério começa como? Um olhar. Um sorrisinho diferente. Um bom dia mais, né? E a gente vai indo. Está vendo que está errado e está indo. Então a gente tem que tomar cuidado com as coisas que o dia a dia, a vida nos oferece. E nós precisamos dizer não para o pecado. É pela raiz. O corte é lá embaixo. É não. O livre-arbítrio do cristão, o livre-arbítrio do adorador é não. Não tem nem que pensar, não tem nem que orar. Como o nosso pastor disse, tem coisas que não precisa orar. Nós sabemos, eu vou orar, porque olha, eu fui chamado para ir numa festa, eu vou orar. Irmão, vou orar por quê? Orar para quê? Não é seu ambiente. Eu conheço uma história, eu vou guardar o nome, obviamente, de uma pessoa que estava na sua casa, família, e de repente o seu filho, inocentemente, enfim, trouxe uns amigos lá para fazer um lanche, enfim. E o assunto começou, para encurtar a história, todo mundo para fora. A minha casa é santa. A minha casa, eu preciso da presença do Espírito Santo. Ou vocês falam o que é para ser falado, ou para fora. Todo mundo para fora. É radical. Tem um livro que chama O Discípulo Radical. Esqueci o nome do autor. O discípulo radical. Nós estamos deixando a coisa... vamos ver como é que é. Não. Quando se trata de pecado, é não, porque, irmão, porque as consequências do pecado são terríveis. As consequências do pecado são terríveis. Então nós precisamos usar o nosso livre-arbítrio, o nosso poder de decisão para decidir pelas coisas que agradam o coração de Deus. Eles decidiram desobedecer a Deus e a sua queda arruinou toda a humanidade, distanciando de Deus. Romanos 3:23 diz, porque todos pecaram, e a Bíblia diz que se alguém diz que não peca é mentiroso. Então todos pecamos, mas eu afirmo de novo, o problema é o pecado rotineiro, é o pecado que você não larga, que você não deixa. Esse é o pecado que nós estamos falando. O pecado que você sabe que todo dia está errado, mas todo dia você comete. É disso que Deus quer nos libertar, em nome de Jesus. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor para todo sempre. Romanos 5,12 diz, portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Agora tem uma coisa linda em todo esse cenário, que apesar da corrupção humana, do pecado,
que às vezes nós valorizamos muito a depravação que o mundo está, e ele está. Valorizamos muito a destruição que o pecado tem feito no mundo, e tem feito mesmo. Mas nós esquecemos que só Jesus, e Ele pode plenamente regenerar o ser humano. O nome dele tem esse poder, e nós estamos aqui por esse motivo. Pela sua graça, pela sua misericórdia, Jesus Cristo é poderoso para nos limpar de todo o pecado. Por quê? Porque Ele foi pecado em tudo, Ele foi tentado em tudo, mas sem pecado. E Hebreus diz que essa atitude, essa vida dele, essa conduta dele, nos dá a condição hoje, dele nos ensinar como que se faz, porque Ele sabe, Ele foi tentado. E a Bíblia diz que é em tudo, não foram só algumas coisas. Tudo que nós passamos, Ele passou, só que Ele não pecou. E a Bíblia diz que no tempo oportuno, Ele, Jesus Cristo, o nosso Salvador, a quem nós devemos ficar perto todos os dias, e só fica perto dele quem diz não para o pecado, porque a Bíblia diz que o pecado faz separação entre o homem e Deus. Que o Senhor tenha misericórdia de nós. Tiago 4,17 diz: portanto, pensem nisso. Quem sabe que deve fazer o bem e não o faz, comete pecado. 1 João 3,4: todo aquele que pratica o pecado transgride a lei. De fato, o pecado é a transgressão da lei. João 8,34: Jesus respondeu: digo a vocês a verdade, todo aquele que vive pecando é o quê? Escravo do pecado. 1 João 3,8: aquele que pratica o pecado é do diabo, porque o diabo vem pecando desde o princípio. Para isso o Filho de Deus se manifestou, para destruir as obras do diabo. Glória a Deus, glorificado seja o nome do Senhor por isso. Ele se manifestou para isso, irmãos. Porque se é o pecado que nos faz separação de Deus, Jesus veio para nos religar a Deus, só que tem que ser uma vida sem pecado. Não podemos viver pecando. Salmo 32,5: então reconheci diante de ti o meu pecado e não encobri as minhas culpas. Eu disse: confessarei as minhas transgressões ao Senhor, e tu perdoaste a culpa do meu pecado. Salmo 51, do 4 ao 9: contra ti, só contra ti, pequei e fiz o que tu reprovas, de modo que justa é a tua sentença e tens razão em condenar-me. Sei que sou pecador desde que nasci, sim, desde que me concebeu minha mãe. Sei que desejas a verdade no íntimo, e no coração me ensinas a sabedoria. Purifica-me com o hisopo. Aqui está a nossa oração. Purifica-me com o hisopo, Senhor, e ficarei puro. Lava-me, e mais branco do que a neve serei. Faz-me ouvir de novo júbilo e alegria. Por que de novo? Porque o pecado interrompe isso. De novo ele pede, porque o pecado interrompe uma vida de júbilo, de alegria. E os ossos que esmagaste exultarão. Olha aqui, irmãos, o pecado esmaga os nossos ossos, nos joga para a sarjeta da vida. Esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. O Senhor tem esse poder para apagar todas as nossas iniquidades, mas a oração dele é: purifica-me e ficarei puro, lava-me e mais branco do que a neve eu serei. Ele reconhece que só Deus pode. Então, se só Deus pode, fiquemos perto de Deus, buscando o Senhor, ouvindo a sua voz, ouvindo a sua instrução, ouvindo os seus conselhos, não o conselho do ímpio, mas o conselho de Deus, da sua palavra, e nós iremos agradar mais o coração de Deus. Eu quero encerrar com três
consequências do pecado, que o nosso ensino hoje, na verdade, é a consequência do pecado. Primeira consequência as consequências do primeiro pecado. Gênesis 2, 16 e 17. Está relatado a primeira consequência de quando eles pecaram foi a morte espiritual, afastados de Deus, e a morte física, começando o processo lento de degradação física que leva todos a morrer. Vamos trazer isso para o nosso dia a dia? Quando nós pecamos, nós somos afastados de Deus. Nós ficamos mortos com os nossos sonhos, com os nossos projetos, com a nossa família, com a nossa adoração. Não vai, não funciona, não produz, Deus não recebe. Tem que haver arrependimento, tem que deixar para que o nome dele seja glorificado. A terra ficou amaldiçoada, não é que Deus amaldiçoou a terra perdeu a sua perfeição. A terra que era um lugar prazeroso, onde Deus tinha dado tudo, agora não. Agora vai ser um lugar difícil para você viver. Surge o sofrimento, surge a dor, surge o conflito entre pessoas. Quantas vidas não estão assim, irmãos? Tendo Deus sofrendo, tendo Deus com dor e tendo Deus com conflitos. Por quê? Porque tem pecado. O pecado tem as suas consequências e nós precisamos banir isso da nossa vida. Glória a Deus. As consequências gerais do pecado, a doença. Agora nossos corpos serão vulneráveis a todo tipo de doença e um dia todos temos que morrer. Mas a doença não é sempre consequência de pecado individual. É consequência da existência do pecado no mundo. Nosso pastor deixou isso muito bem claro na pregação de domingo. Irmãos, lembram? Não quer dizer que a pessoa está doente que pecou. Nós somos carne, sujeitos às coisas. Amém? Mas o pecado do mundo não era para ter dor. Não é de não tinha dor. Não era para ser assim. E nós precisamos resgatar essa vida do Éden ainda vivos. De um lugar puro, de um lugar onde Deus tem prazer em vir todos os dias e conversar conosco. Por quê? Porque há pureza. Não cedemos. Vamos dizer não. As serpentes que se apresentam diariamente para nós com sugestões, nós precisamos dizer não. Desastres naturais, fomes, dilúvios e outros desastres são produto da maldição da terra, da dificuldade que seria agora viver sobre a terra longe de Deus. E nós às vezes criamos esse ambiente difícil na nossa vida por causa do pecado. Não é que as coisas estão difíceis, para nós somos crentes, adoradores, às vezes nós tornamos as coisas difíceis porque estamos errando. Estamos ferindo o coração de Deus, não estamos dentro da sua direção. E as últimas consequências, não menos ou mais importante do que as outras, mas são as consequências individuais que nós colhemos por causa do pecado. A culpa corrói a vida sem oferecer uma solução. A pessoa se condena, mas não sabe como mudar de vida. Não há arrependimento. A pessoa sente aquela culpa, mas não consegue mudar, não consegue sair. Por quê? Porque o pecado está ali. O pecado está brotando, está dando frutos, está te consumindo. Então tem que haver arrependimento. O pecado traz a falta de sensibilidade ao nosso coração. Pessoa que perde a noção do certo e do errado. Isso aqui é muito sério. Perde a sensibilidade. Não tem mais certo, não tem mais errado. Não tem mais Deus. Não tem mais temor, não tem mais reverência, não tem mais nada.
E o castigo da lei, alguns pecados são crimes e podem levar vários tipos de castigo aplicado pela justiça humana. As pessoas erram em determinados ambientes por suas atitudes. São perdoadas por Deus? São. Porque a misericórdia de Deus, o amor de Deus não é como a misericórdia e o amor humano. Ele perdoa, mas nós vamos colher as consequências. A empresa tem uma regra. Você não cumpre, você é tirado de fora. É demitido. Não foi a empresa que te demitiu, foi você que se demitiu. Salvo daqueles momentos em que a empresa, por uma dificuldade financeira, ela até sente no coração. Eu já trabalhei em empresa nesse momento que a gente tem que despedir pessoas que sabem que não pode. Mas é o momento da empresa. Porém, o que eu estou dizendo é que às vezes nós plantamos as coisas e nós queremos plantar uva e colher outra coisa. Não tem como. Se você planta o pecado, existem as consequências do pecado. E ele vem. E ele vem. Mas Deus é gracioso. Deus é misericordioso. E Ele não está aqui hoje à noite para nos deixar amedrontados por causa do pecado. Porque nós temos o Espírito Santo, como falamos terça passada. Nós temos, sim, domínio sobre o pecado, irmãos. Ninguém peca porque, a não ser por acidente, volto a dizer. Mas ninguém peca, ninguém não consegue dominar um pecado premeditado, por favor, irmãos. Nós pecamos porque nós queremos. Não foi o fulano, não foi o beltrano, não foi as circunstâncias, não foi nada. Nós temos o Espírito Santo, nós temos a palavra, nós temos a igreja, nós temos todas as armas espirituais em Cristo para vencer este mundo. E é para isso que Deus nos chamou, para fazer a diferença. Já tem muita gente igual por aí. Nós temos que fazer a diferença. Nós temos que orar. Lá na empresa hoje a irmã começou, a mulher que faz o almoço lá para a gente, estou passando mal. Vem aqui, minha filha. Vamos orar. Não tem que dar remédio, remédio é depois. Hospital é depois. Tomou remédio? Não. Foi para o hospital? Não. Por quê? Porque Deus operou. Temos que orar. Está difícil. O pecado jaz à porta. A situação está complicada. Vai para a oração. Fecha a tua porta. Busca o teu pai em secreto. E o teu pai que está em secreto te recompensará. Ele é Deus, Ele pode, Ele sabe o que nós precisamos. E Ele é o único que tem poder para nos ajudar nos momentos de fraqueza. O homem não consegue. Pode até tentar. Mas lá dentro, só Deus conhece. As nossas lágrimas, os nossos choros solitários, só Deus conhece. E Ele tem poder. E nós precisamos estar dentro desse cenário, buscando o Senhor, reconhecendo o seu poder. E nós precisamos, irmãos, em nome de Jesus. Esses estudos não são simplesmente declaração de fé. Não. Precisamos viver isso aqui que estamos aprendendo. Sagradas Escrituras, aprendemos sobre Deus, sobre a Trindade, sobre a identidade do Senhor Jesus, as obras de Cristo, sobre o Espírito Santo, sobre o homem. Para quê? Para nós praticar, colocar em prática. E o pecado, não colocar em prática o pecado, mas entender que nós que estamos no corpo de Cristo, irmãos, não podemos viver pecando. Amém? Deus nos trouxe hoje à noite aqui para a gente estar arrependido e voltar de novo para os seus braços. Ele conhece a nossa vida, Ele conhece a nossa história, Ele sabe tudo que nós precisamos. E o pecado tem as suas consequências, mas mais ainda, a adoração a Ele
tem muito mais consequências boas. Nós precisamos preferir as coisas que agradam o coração de Deus. Amém? Vamos orar enquanto Moisés se prepara para poder adorar o Senhor. Enquanto Moisés adora, você tem a oportunidade de entregar o seu dízimo e a sua oferta que você trouxe com alegria à casa do tesouro. Feche teus olhos. Que você possa refletir hoje à noite. Fazer uma reflexão com a ajuda do Espírito Santo, da sua conduta, das suas palavras. A Bíblia diz que o poder da vida está na nossa língua, naquilo que nós falamos, profetizamos, aquilo que sai dos nossos lábios. Faça uma reflexão hoje à noite. Você que está aqui no santuário, você que está pela internet. O pecado não pode fazer parte da nossa vida. Não pode, irmãos. Deus disse para Caim: cumpre a ti, Caim, dominar o que já está no teu coração. Se Deus disse que ele poderia dominar, porque ele poderia. Mas Deus não interfere nas nossas escolhas, Ele só nos dá o caminho. Ele só nos dá a sua palavra. Ele não interfere nas nossas escolhas. Reflita sobre isso. Obrigado, Senhor. Hoje queremos pedir a Ti que nos dê sabedoria do alto, revestimento do alto, para que nós possamos dizer não a tudo aquilo que não agrada o Teu coração. De nós mesmos, Pai, nós não conseguimos. Por isso que precisamos estar perto da fonte transbordante, em comunhão com o céu, cheio do Espírito Santo, preenchido pela Tua palavra, envolvido pelo Teu reino, protegido pelas Tuas mãos, para que a nossa mente seja a mente de Cristo, a mente que sempre buscou adorar o Pai, a mente que sempre estava em oração com o Pai. Oh, aleluia! Ajuda-nos, Espírito Santo, que haja arrependimento hoje à noite, de pecados premeditados. E a Tua palavra diz que aquele que está em pé, cuide para que não caia. Ninguém é melhor que ninguém. Estamos aqui para dar a mão para aquele que errou, porque Tu és o juiz. Nós não temos o poder de julgar ninguém, Senhor. O julgamento pertence a Ti. Ajuda-nos a ter uma vida santa, uma vida repleta da Tua presença, uma vida pertinho de Ti, Pai. E para isso precisamos dizer não a todas as sugestões malignas que a vida tem nos oferecido. Em nome de Jesus, nós clamamos ao Senhor hoje à noite, para que o Senhor nos ajude, nos fortaleça, mude o nosso coração, transforma a nossa mente, para que sejamos agradáveis a Ti, para que em todo o nosso proceder, em todos os segundos da nossa vida, nós possamos glorificar o Teu nome, Te exaltar em todo o tempo. Ajuda-nos a dizer não para o pecado. É a nossa oração hoje à noite, em nome de Jesus Cristo. Amém.